Mas é um negócio, você sabe uma coisa que quando você vai na academia... O Sami é mole. Fraco. O problema disso, eu às vezes, sempre que eu vou na academia, eu fico pensando, é um negócio que você tem que fazer o resto da vida. Né? Presta atenção, gordão. Sim. Você tem que fazer isso o resto da vida, professor. Você tem a absoluta razão é? também. E você tem que. E para você fazer o resto da vida, tem que ser no jeito que você goste. Exato. Então, quando a gente pega, por exemplo, a gente está falando do seu caso. Sim, sim. Né? O que a gente quer pro Rogério, por exemplo? É mais importante a gente achar aquilo que ele gosta do que fazer aquilo que ele não gosta. Por quê? Porque fazendo o que ele gosta, se a gente atinge um limiar de treino ou de uso da capacidade física dele, onde ele comece a ter essa satisfação, a gente vai migrando para aquilo que ele precisa fazer. Então, toda pessoa primeiro faz o que gosta, depois faz o que gosta intenso e aí começa a fazer aquilo que ela precisa fazer enquanto continua fazendo o que gosta. Até chegar um momento que ela fala, não, mas esse físico eu gosto, então eu estou disposto a fazer o que eu preciso. Então aí é outro papo. Então vamos para academia 6 vezes por semana, nosso treino vai ser 1 hora e meia para você fazer devagar, não é para você ficar se matando 1 hora e meia, é para você fazer com calma, Emílio. Se você precisar de 2 minutos para fazer o exercício na máxima intensidade, você vai descansar 2 minutos. Não é aquela coisa de você treinar esgoelado, olhando no relógio, 30 segundos, 20 segundos de intervalo, parece que você está treinando coração na boca o tempo inteiro. Então separa 1 hora e meia para você treinar tranquilo. Correr também num lugar legal. Correr para a cabeça. Sem ficar... Imagina a quantidade de trabalho que você precisa fazer. Quantifica as coisas. A gente não quantifica. Eu preciso fazer 12 séries hoje no meu treino. Ótimo. Eu preciso fazer 15 minutos de aeróbio intenso. Ótimo. Eu preciso chegar em tantos batimentos no meu treino de aeróbio. Então, eu estou acompanhando a distância. Eu preciso fazer 5 quilômetros. Né? Mas quantifica as coisas. Né? E aí você vai descobrindo que a coisa passa. Por exemplo, acho que mais ou menos quase como todo médico, né? A gente tem algumas manias de querer ajustar as coisas. Então, por que eu não gosto de esteira? A esteira é uma maquininha de ficar me fazendo tortura mental. Porque eu olho e falo assim, eu tenho que fazer 15 minutos de corrida. Eu faço 15 minutos de corrida, aí dá, por exemplo, 327 metros. 327 não, vamos bater 350. Só que aí fica 350, dá 17 minutos e meio. 17 minutos, vamos fazer 20. Só que aí mostra lá não sei quantos passos. 2.000 passos? Não, vamos fazer... Aliás, 1.990 passos? Não, vamos fazer 2.000. E aí você vai criando o que são os limites para você e se desafiando. O treino de musculação, ele é muito parecido com isso. Quando você fala com um fisiculturista, por exemplo, o Eduardo Correia, que é um dos maiores expoentes do fisiculturismo do mundo e, portanto, do Brasil. Mas esses caras tomam umas bombas pesadas. Independente disso, a bomba não empurra o peso. Quem empurra o peso é ele. Não, mas para ficar daqueles... Mas é isso que eu tô te falando. Eu não tô discordando de vocês. Eu tô concordando. A única coisa que eu tô falando é a bomba não empurra o peso. Sim. Então, se o cara acha que ele vai usar um esteroide anabolizante e que ele vai aparecer magicamente igual o Hulk, pelo contrário, ele vai aparecer cheio de efeito colateral. Porque existe essa situação. Uma coisa é você ver um atleta pró, né? Uma coisa é você dar um carro, por exemplo, de corrida na mão do Rubinho Barrichello. Outra coisa é você dar na mão do Zezinho, que mora lá em São Paulo e que, sabe, sai cantando pneu do farol a 30 por hora. Tá, são coisas diferentes. Mas aquilo lá é praticamente impossível o cara ser... A genética também, né? O cara tem que nascer. Exatamente. Mas aí a genética... Igual jogador de basquete. Entenda que a genética... E aí é uma genética mais profunda que as pessoas relacionam só com o tamanho, Dani. E não é. Na verdade, a genética é o quanto esse cara tolera de dor, o quanto esse cara tolera de cansaço, o quanto o músculo dele responde ao exercício, o quanto o músculo dele consegue recuperar do exercício realizado. E no caso das pessoas que são atletas profissionais e que usam medicações, né, o quanto ela tolera essa medicação. Tem cara que eu atendo no consultório que ele tomou uma injeção e, já ferrou com o organismo dele. Tem cara que eu atendo que fala, eu tomo tanto e é uma quantidade monstruosa durante anos e o cara tá bem. Então, sabe, a gente tem que falar a verdade para as pessoas. O problema é, você vai jogar essa roleta? Lógico. Porque se você é um cara que treina pouco e você vai cair no esteroide... Né? Isso é profissional. Mas... O Sam, ele falou do uso de hormônio, isso é uma coisa que vem se popularizado. O pessoal chamava uma época de modulação hormonal, né? E que é uma coisa... Cara, não existe isso. Reposição? Reposição é outro papo. Reposição é quando o sujeito ele tem uma incapacidade de produzir um hormônio. O brocha. Sim. Paulinho brocha. Agora vamos falar com o brocha. Sim. O brocha tem uma doença enorme. Não, o brocha coitado. Sim, Paulo brocha. Ele não tem jeito. Coitado. Não é, o brocha. Aí é o brocha. Que é a reposição. É a reposição hormonal. Mas aí a reposição é pro cara que tem 65 anos. Isso. É um cara que tem uma coisa que chama... A nossa audiência o Paulo. Tá assim.
assim, né? Agora a galera vai ao delírio. Olha o Helber aí filmando. Olha o X9 ali. Olha o X9 ali, ó. Filmando. O que é melhor? Então vamos lá. Ele quer Pasteleiro Selvagem de Piracicaba. É brocha também. É o mais brocha da audiência. Esse é o grupo Esse é brocha. do... O pastel dele vai mole. É o pastel de linguiça. mole. Não, ó. Pastel Então, murcho. uma coisa é reposição hormonal. Existem muitas situações onde o paciente ele desenvolve uma carência hormonal, né, por N razões. E aí o que o médico faz é tratar esse déficit hormonal, mas com doses fisiológicas. O que o pessoal fazia lá atrás era o seguinte, eu vou te dar um esteroide, isso vai mudar o seu corpo. Isso não é 100% verdade. Ninguém melhora porque a testosterona estava 700 e vai para 1.200. Ao contrário, eu vejo profissionais falando, eu atendo pacientes, por exemplo, que chegam para mim usando esteroide e que o profissional falou para ele assim, não, a sua testosterona está 700, está baixa. Imagina, 700 é o limite superior da maioria dos laboratórios que tem. Quer dizer, as pessoas elas não estão sabendo lidar com o assunto. O que elas têm é uma ansiedade de querer vender para o paciente um resultado que é o que a medicina não faz. E muito menos, o esteroide ele consegue fazer isso. Hoje, o meu consultório, 80% a 90% é complicação. Eu atendo gente que foi tentar fazer coisas e que a coisa deu muito errado. Né? E com esteroide, com implante hormonal. Sério? Quer dizer, lógico. 80% é... Pelo Caramba. menos, Pelo menos é isso. Então, eu não atendo mais aquele paciente que chega para mim, tudo bem, boa tarde, eu queria começar a fazer exercício, por onde eu começo, né? Como eu devo treinar, você tem um treinador para me indicar, né? Vamos fazer uma dieta, vamos sentar com a sua nutricionista e acertar? Não, 80% eu fui tentar fazer tal coisa, ou fulano me prescreveu isso, e deu muito errado, mas muito errado. Muito errado loucura, por até problema cardíaco, assim, do cara chegar jovem e mal. E a gente tem dois perfis de paciente, né? Eu tenho aquele paciente que chega e fala assim, mas eu não queria viver até os 80, eu podia viver até os 70 bem. Então, só que eu falo, você tá com 35 podendo morrer nos 40. Então, deu muito ruim. E eu tenho o cara que foi pego de surpresa e que fizeram uma propaganda para ele, não, você vai colocar isso aqui, vai usar esse implante, vai fazer aquilo lá, você vai ver, vai ficar um leão na relação sexual, o treinamento, você vai secar a barriga e não dá certo, dá tudo errado, o sujeito engorda, ele senta na minha frente e ele ganha uma lesão. Caramba. E a gente fala disso e eu tenho que tomar um cuidado para não ser anedótico, porque é o que eu te falei, cada paciente tem uma resposta diferente. Então, tem gente que se você... É uma roleta, tem gente que não vai acontecer nada, tem gente que vai acontecer o pior possível. Complexo. O coração, por exemplo, ele é o tecido muscular que mais tem receptor para GH, para tiroidiano e para testosterona, que são as coisas que os caras mais prescrevem. Então, você vai entrar nessa roleta... E o coração também incha, o coração fica grande também, né? Coração é músculo, é bondade. Mais importante do que... Coração, porque é músculo, pô. Então, mais importante do que ele ficar grande ou não é o músculo trabalhar direito. Então, eu trabalho já há alguns anos com o Dr. João Gifone, Dr. Renata Castro, né, médico do esporte, cardiologista. E o que a gente estuda? A gente estuda o que é a mudança da função contrátil do coração induzido pelo treino de força e induzido pelo esteroide. Então, tem um trabalho que eles publicaram, né? Aliás, o primeiro trabalho que eles publicaram, né? Eles pegaram e fizeram o seguinte. Pegaram um cara que era maratonista, colocaram ele na mesa de ultrassom e fizeram um ultrassom do coração para ver o coração trabalhando e contraindo. Porque o coração ele não contrai assim, como a gente pensa. Ele não bate, ele torce. Ele torce em torno de um eixo. Então, existe dentro da máquina de ecodoppler, né, ela tem um protocolo chamado strain, onde você vê essa deformidade miocárdica. Então, o que a gente quer ver? Um coração bom que torce muito. Então, ele pega o cara que é corredor e eles colocaram, por exemplo, mandaram o sujeito... Sabe aqueles alicates de pressão que você faz exercício? Então, ele pegava, fazia o sujeito só apertar aquilo com força e o cara que era não um atleta, né, mas um cara que corria regularmente, não fazia musculação, o cara apertava isso e notava que o coração aumentava a força de contração. Fizeram isso com o sujeito que só fazia musculação. O coração não mudou. Opa. Pegaram esse cara e colocaram num leg press. Sabe aquele aparelho que você empurra uma cadeia de peso, simulando como se fosse um agachamento, mas você deitado. Pois bem, fizeram o cara fazer exercício. Olharam o coração. O cara não contraía. Ou seja, o cara desenvolveu uma insuficiência cardíaca específica do cara que treina e muitas vezes relacionado com os esteroides. Então, assim, a gente tem que ser muito objetivo nas coisas que a gente fala. Você vai usar hormônio? Cara, não vou julgar você, eu sou médico, eu não sou juiz. Agora, você tem que saber que isso pode acontecer com você. O hormônio, ele foi desenhado para a gente usar quando a gente entra numa situação de carência. Quando falta. Ô, doutor, mas deixa eu fazer uma pergunta para você agora.
Você vê a nossa audiência de idosos. Eles falam hoje em dia que se você tiver que escolher, você tem que fazer musculação. Diz que musculação é o melhor que existe. Entre aeróbico, você fala? Envelhecimento. Diz que você tem que ter músculo. Principalmente nas pernas, músculos. Né, para idoso. É isso mesmo? A gente fala o seguinte, que o jovem, ele pode treinar, mas o idoso precisa. Então essa é a primeira coisa. Aquele negócio, é velhinho. Não, vai treinar. Minha mãe precisa fazer musculação. A questão, Emílio, é que para você correr, você precisa de músculo. É aquilo que o Rogério falou. Mas se eu correr, eu me arrebento o joelho. Exato. É o que você falou. Eu preciso fazer a musculação para eu ter joelho para conseguir correr. Não, mas se eu tiver que escolher... Diz que não tem conversa. Corrida ou músculo? Corre ou vai fazer academia? Corre ou academia. Faça em dias alternados um e outro. Tem que misturar. A verdade é assim, a vida não existe um artigo que fale que especificamente um tipo de exercício é melhor do que outro. Faz tudo. Por quê? Alimenta A musculação é importante para algumas coisas, o aeróbio é importante para outras coisas. Por exemplo, você sabe qual é o efeito do exercício no colesterol? Você acha que aeróbio é igual a musculação no colesterol? O aeróbico é melhor para colesterol, né? Não. É a musculação? Também não. Eles fazem coisas diferentes. O aeróbio, ele faz você aumentar seu HDL, que é o colesterol bom. Hoje Deus livra. Você lembra assim? HDL, é o colesterol bom. Então ele aumenta a sua proteção cardiovascular. A musculação, ela abaixa o LDL, que é o colesterol ruim. Você lembrar, logo Deus leva. Né? Então, lembra do LDL é ruim. Então, para você ter o efeito completo de ação do seu coração, você precisa aumentar o HDL e cair o LDL. Você muda essa proporção. Tem um índice que fala disso, o índice de Castelli. Então, a gente mede isso com os pacientes. Isso é, por isso que não dá para você pegar e falar, não, precisa fazer uma coisa. Agora, eu tenho a tendência de... hoje eu preciso escolher. Tudo bem assim? Então, hoje eu preciso escolher. Faço musculação. Por quê? Porque o aeróbio, ele é um exercício que faz você ter um uso repetitivo de articulação. Então, você tem um trauma articular mais intenso. Se você, por exemplo, vai fazer uma corrida, você tem aumento de pressão no joelho, no quadril, na coluna lombar. Então, eu preciso de segurança e preciso de uma coisa que seja encaixável. Viajei, estou num hotel, tem uma salinha de musculação. Faz a musculação. Que é o melhor. Se eu estiver super bem, se eu estiver em dia com o meu treino, então supondo, eu estou em dia com o meu treino, treinei a semana inteira, eu viajei, preciso fazer alguma coisa. Você quer fazer um aeróbio? Faça um aeróbio, legal. Só que a chance de você se machucar num aeróbio, numa situação que você não esteja bem fisicamente, ou que a tua musculatura ela não esteja tão fortalecida, ela é maior. Então você precisa de musculação para fazer aeróbio. E olha o que curioso, metabolicamente você precisa do aeróbio para fazer musculação. Porque o exercício aeróbio, ele faz você ter biogênese mitocondrial, ele faz você processar mais energia, ele faz você aumentar uma coisa que chama captação periférica de glicose, que é o quanto seu músculo é capaz de usar energia. E que na musculação, se você tem um músculo que é capaz de usar muita energia, você faz muito exercício, um exercício muito intenso. E um exercício muito intenso, ele muda o seu físico. Por quê? Porque ele é uma informação muito forte. Você tem que pensar que toda vez que você contrai o seu músculo, não é que você está dando um esforço, é que você está dando uma informação através do esforço. Que informação é essa? Do mesmo jeito que você lê o que está colocado aqui, e aí você raciocina, isso vira uma ideia, vira uma forma de você pensar, o músculo, ele entende tempo sob tensão como se fosse uma informação. Legal. Ele fortalece para a próxima, né? Porque ele fala, pô, sim, se prepara, aqui, né? Exatamente. Esse cara tá... Você entendeu o que é a teoria do treinamento. Agora me fala quando uma você coisa, fica sem treinar, você vai e você não consegue um peso. Você faz o primeiro com esforço, o segundo tá suave. Exato, porque também tem aqui a parte neuromotora. O teu cérebro também faz musculação. Caramba. Né? Então, imagina que você tem que aprender aquele movimento. Por exemplo, eu e você, a gente resolve assistir um balé. Ou é bonito você ver a bailarina dando uma pirueta. Sim. Eu e você entendemos o que é uma pirueta. Sim. Nem eu, nem você conseguimos dar essa pirueta. Por quê? Porque a gente tem que aprender do ponto de vista motor. As pessoas, elas vão na musculação e aí elas têm a falsa sensação, por exemplo, Daniel, que elas sabem o que o sujeito está fazendo. Certo. Então elas vão levantar o peso. E não é. O cara não está levantando peso, o cara está contraindo o músculo usando o peso como um instrumento. Muito bom. Não como objetivo. Sim. Boa. Mas acho que tem um ponto também quando o cara se vicia na musculação também, né? Como libera endorfina, aí que você falou, você começa a mandar sua foto de panturrilha, como o Marcos Mion tem um grupo. Você é um cara, não é? Você começa a ficar muito... Não tem um problema também do Silvestre. Mas Silvestre assim, faz isso. Mas todo mundo, o Muzi tem um cara que consegue tirar uma foto pelado e ele é seguro. O importante é você se sentir bonito pelado. Isso. Faz sentido. E tem uma coisa feia do homem também,
que é o peito caído. Isso não a teta mole. Teta murcha. Teta mole, Clube do Tetão. Clube do Tetão. A gente tinha. Tinha um blog. A gente tinha um blog. Que a gente se reunia toda sexta. Que é o Clube do Tetão. O Clube do Tetão era o que faz lá com você o Meirelles. O Maurício Meirelles. Ele é fundador. Fábio Rabin também. Fábio Rabin. Muita teta. Hoje Que é aquela eu sou embaixador. É uma teta. Sabe aquele mup, aquele suco de maçã? Que você toma um pouquinho aquele de plástico. E aponta pra baixo. Isso. É o saco de catupiry também. É isso aí. É horrível. Escala. É horrível. Só na musculação que isso tira. Aí tem que ser a musculação mesmo, né? Paulo, A musculação... Homens com peito caído é uma bosta, bicho. É uma puta decadência. Na piscina você pula. pula. Uma puta decadência. Vai na piscina de camiseta. Não, mas é verdade, pô. Mas tem. Não, cara, eu vou te falar que... E assim, em certas situações, né, a gente às vezes até estimula que a pessoa, dependendo da condição que tem, porque às vezes tem muita gordura. E aí sobra pele, Emílio. Então, aí não tem jeito. A gente prepara a pessoa para ela passar por uma cirurgia estética, por exemplo. Entendi. Então, tem um grupo de pacientes que a gente atende, né, que o objetivo deles é preparar para uma cirurgia estética. Olha que curioso isso. Olha o que mudou também com a pandemia. O pessoal fazia estética para tentar emagrecer, como se lipoaspiração fosse uma cirurgia emagrecedora. E não é. A lipoaspiração é uma cirurgia de contorno, é uma cirurgia de detalhe. Hoje, o que o pessoal chega no consultório? Eu vim aqui porque o meu plástico falou que eu preciso perder mais 5 quilos para poder fazer a cirurgia para ficar excelente. Legal. Cara, a pessoa se prepara, fica... né? Exato. E o que é interessante? Quanto melhor é o resultado dessa pessoa nessa fase pré-cirúrgica, menor é o quanto que o cirurgião plástico tem que mexer, menor é a inflamação, maior é a velocidade de cicatrização. Até porque pele, quando você pega a pele, sabe quando você sente a pele mole? Por que amolece a pele? Alguém já contou para você? Não. Então, vou te contar agora. Imagina que existe um espaço entre a superfície da sua pele e a fáscia muscular que tem embaixo. Tá. E esse intervalo, ele tem um ligamento dermofacial. Quando a pessoa vai engordando, esse ligamento vai distendendo, correto? Sim. Quando a pessoa emagrece, esse ligamento não encolhe, ele fica frouxo, a pele cai. Entendi. E aí, o que acontece? Acontece que você precisa de uma série de procedimentos para você melhorar o que é essa função do ligamento. E existem alguns procedimentos na cirurgia que ajudam essa função de ligamento. Só que, se você tiver... Imagina que a cirurgia de lipoaspiração é uma cirurgia destrutiva. Então, você entra lá e destrói aquela célula muscular, cavuca, aquilo faz uma reação inflamatória gigantesca, né? Tem quase uma CIRS, né? Quase uma CIRS, é uma síndrome inflamatória sistêmica, né? E que a pessoa tem que tomar o maior cuidado possível. Então, o pessoal fala, só fiz uma cirurgia plástica. Cara, uma coisa séria pra caramba. Só que quanto menos o cirurgião precisa mexer, mais bonito é o resultado, mais natural é o resultado, mais a pessoa consegue manter aquele resultado. Até porque ela já veio do hábito do pré-cirúrgico. Então, a tendência é ela continuar. E existe uma coisa que as pessoas têm que tomar cuidado também, que depois da cirurgia plástica, você tem a fome da cirurgia plástica. Imagina que você tem na sua caderneta de poupança, Sami, você tem seu investimento lá, sei lá, 10 milhões. Aí você resolve comprar um Bugatti. Eu nem sei quanto custa um Bugatti, mas vamos supor que dê para comprar. Aí você gastou 10 milhões, você comprou o Bugatti. O que você está pensando? Como é que eu vou guardar 10 milhões de novo, né? Sim. Sim. E como eu recupero essa grana? Bugatti, né? Exato. Agora imagina que o teu corpo, você tira toda essa quantidade de reserva energética e aí o teu corpo pensa o quê? Como é que eu vou devolver? Então é uma fase que vem uma fome com tudo. Tanto que às vezes o pessoal fala assim, eu tive que fazer um retoque da minha plástica. Não é que não cuidou daquilo que era. Fica com o bucho inchado depois. O cara que faz tem muito cara com lipo, né? Exato, porque tem esse rebote depois e se você cuidou antes, você precisa cuidar depois. Se você não cuidar antes, é fundamental que você cuide depois, senão você vai perder tudo. Não tem jeito, né? Porque isso aí, e mesmo atividade física, quando você faz, é pra você. E não tem ninguém te aplaudindo. É você com você mesmo. Né? Ninguém aplaude. Você vai na academia. Você se aplaude. Não, aplaude não. Sim, tem aula que todo mundo... de spinning, sobe na 3. Você vai lá, você faz, é com você mesmo, tem que fazer. Exatamente. Mas aí a resposta é em grupo, sabe? Às vezes a gente precisa colocar o grupo para algumas pessoas fazerem assim. Mas me irrita. Agora, te entendo isso. Eu, por exemplo, eu treino de manhã e de manhã é um horário que eu gosto de silêncio, né? Eu preciso ficar quieto e concentrado. E às vezes quando você tem uma coisa assim, aula e tal, aquilo bagunça mais a sua mente. Mas assim, é a resposta dos exercícios para cada um. A tendência hoje, Emílio, a gente está migrando mais do grupo, indo mais para o indivíduo. Então quando a gente fala, tem um treinador, aprenda o que é treinar,
né? Tem a sensação de uma pessoa cuidando de você. Isso não é gasto, isso é investimento. Ou então, aprenda a comer. Todo mundo que eu pergunto no meu consultório fala que come saudável. Aí eu pergunto, então por que você está fora do peso? Pois é. Porque não é saudável. Lógico que não. Né? A questão é como que você está usando seu alimento. E cada pessoa também tem uma resposta. E, cara, sinto muito. Tem gente que vai comer 10 pacotes de fandangos e vai ter a pele fina igual um papel. Tem gente que vai sonhar com uma rosquinha e que vai engordar no dia seguinte. Cara, existe isso. Infelizmente é assim. Não é justo. Isso é biologia. Biologia é a vida. Não é para ser justa. É para existir e se tratar. É isso aí.